Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Olá, tudo bem, Dani? Tudo na paz? Amor. Chegando aí, a internet caiu um pouco antes da gente entrar aqui, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E aí, Lucas, tudo bem? Como passaram o dia? Como foi o dia? Foi bênção? Glória a Deus, né? Vamos para mais um dia de estudos da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção. Que bom que tá tudo bem. Bem. E as crianças, Dani, tá tudo bem aí? Como tá? Bebê pequeno em casa é loucura, hein? Mas é bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, livrinho de hoje, Refresh. Mesmo autor do livro de ontem. Esse bebê aqui é a Rafa. O bebê aqui atrás é a Rafa. Livro top demais. Você se sente estressada, sobrecarregada, esgotada? Muito bem esse livro. Especialmente para as mulheres. Homem também, mas para as mulheres em especial. Então, hoje no final... Fala, Mara, tudo bem? A família, como tá? Então, no final, o mesmo processo dos outros dias. No final, eu dou aqueles 10 minutos para colocar o máximo de postagem possível. Lá na última foto da live de hoje, do quarto dia, você vai colocar eu quero livro, eu quero livro, eu quero livro. Coloca o máximo possível e aí ganha esse livro aqui. Esse daqui já não é um livreto, esse é um livro um pouco mais grosso, ó, maior do que os outros dois primeiros que a gente sorteou. Então, Deus tem agraciado, cada dia sai de uma pessoa diferente. Então, quem sabe seja você hoje. Amém? Olá, sogra, tudo bem, Maria? Como tá? Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Hoje promete, hein? Hoje a carta... Nós vamos estudar, vamos terminar o capítulo 2, então promete que esse capítulo é maravilhoso. Nós vamos falar da plenitude da vida em Cristo. O que é a plenitude da vida em Cristo? Amém? Hoje ele vai rebater as doutrinas, já começando a entrar mais fundo nas questões das falsas doutrinas que estavam sendo colocadas ali, sendo ditas ali para a igreja. E aí Paulo vai, por causa do seu amor e zelo, cuidar da igreja. Amém? E aí, Lucas, tudo bem? Glória a Deus. Amém. Amém. Mais um minutinho, a gente já começa, não esquecendo que no final, ó, vou sortear esse livro aqui, Refresh. Então, o mesmo processo dos outros dias, eu dou 10 minutos, depois eu faço um story, tá? No final da live, 10 minutos depois eu dou o tempo de você colocar. Teve gente ontem que eu fiquei sabendo que travou de tanta mensagem que colocou. Bênção, né? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, gente? Vamos começar então? Vamos começar, que assim a gente já, quem for entrando vai pegando o contexto, depois dá pra ver o replay no IGTV. Glória a Deus. Bom, hoje nós damos continuidade ao estudo da carta de Colossenses. Nós paramos ontem no verso 5 do capítulo 2 e hoje a gente vai dar início no verso 6. Recapitulando um pouco do que nós falamos ontem, lembra que ontem nós falamos do mistério do Evangelho, ministério do Evangelho, a questão da humildade. Paulo vai fazer um contraponto das suas dores, do seu sacrifício, do seu sofrimento de pregar esse Evangelho
para que esse evangelho chegue até os cristãos, para que esse evangelho chegue até a igreja de Colosso, para que esse evangelho chegue à igreja de Laodiceia, chegue em todas as igrejas, em todos os cantos do mundo. Então, fala Alex, então o que acontece? Ontem nós entendemos a dificuldade, como a vida cristã nos reserva uma certa humilhação e um certo sofrimento. Porque Cristo sofreu, porque Cristo precisou sofrer tanto, nós também precisaremos passar por alguns sofrimentos, porque aprendemos no final que nós seremos aperfeiçoados. Aperfeiçoados segundo o poder. Que poder é esse? O poder de Cristo Jesus. O poder de Cristo Jesus em nós. E aí Paulo vai encerrar falando da questão de que ele, não, mesmo ausente, mesmo longe, e mesmo não os conhecendo, não conhecendo os colossenses de vista, porque, lembra comigo, quem funda a igreja de Colossos é Epáfras. Mesmo Paulo não conhecendo essa igreja, ele sente amor e se alegra em ver o que está acontecendo na igreja, e ele sente que mesmo ausente, mesmo de longe, ele em espírito está com eles. Por que em espírito? Estamos todos conectados no mesmo corpo, no mesmo espírito. Nós somos um como igreja. Somos um. Paulo vai, então, enfatizar essa ideia, mas sobre o quê? Sobre qual fundamento? A firmeza da fé que nós temos em Cristo Jesus, a fidelidade que nós temos em Cristo Jesus, a convicção que nós temos em Cristo Jesus. Então, Paulo vai enfatizar essa ideia. Amém? Então, agora nós vamos entrar de fato no texto de hoje. Antes disso, eu vou fazer uma oração. Peço para que vocês já vão abrindo a sua Bíblia. Já abre a Bíblia aí no capítulo 2 do verso 6 de Colossenses, Colossenses 2, verso 6. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te damos graças e bendizemos o teu santo nome para que nessa noite nós possamos verdadeiramente, Senhor, compreender os propósitos, os desígnios e o entendimento que essa palavra traz para nós como igreja, como pessoas, como indivíduos no dia de hoje. Nós clamamos que a tua presença se manifeste em cada lar, em cada casa, que o teu Espírito Santo, ó Senhor, ilumine os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, para que nós possamos verdadeiramente compreender essa mensagem, entendendo, Senhor, ó Pai, cada versículo, cada texto, a construção da ideia de Paulo sobre, Pai, ó Senhor, as falsas doutrinas, tudo aquilo que estava sendo, ó Senhor, atacando a igreja, atacando o teu povo naquele tempo. E que muitos também atacam, Senhor, as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa família, Senhor, ó, nos dias de hoje. Que nós possamos aprender, Senhor, as armas espirituais, aprender, Senhor, em Ti, ó Senhor, crescendo sempre em graça e em conhecimento, Pai. Somos gratos por tudo, pedimos primeiramente o perdão dos nossos pecados, que o Senhor nos lave, porque sabemos que na Tua cruz somos limpos, somos lavados, somos remidos de todo pecado, de todo escrito de dívida. No nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, hoje tem até a Renata aqui, ó. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Flavinha, bênção. Bom, agora eu não vou ficar falando muito o nome, mas fique em paz aí. Recebe aí, acompanha a palavra junto comigo, tá? No final a gente bate mais um papo. Bom, estamos então capítulo 2, verso 6. E diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados neles, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé,
no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia ou festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém faça de árbitro para desqualificar vocês, como pretexto de humildade ou culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Amém, glória a Deus. Olha que interessante que nós estamos vendo aqui. Depois de Paulo falar das suas dores, como eu disse, das dificuldades, das lutas, e falar que ele se sentia junto aos irmãos, porque em Cristo, através do seu Espírito, ele estava junto com eles. Paulo agora vai, depois desse contexto, vai falar portanto por quê? Por causa das mensagens que ele estava falando lá atrás, do entendimento que nós vimos desde o início, da oração que ele faz aos Colossenses para que eles adquiram o verdadeiro conhecimento, para que eles sejam capacitados através da luz. Que luz? A luz de Cristo Jesus. E aí ele vai falar que essa luz, que essa verdadeira Sofia, esse verdadeiro conhecimento é o pleroma, é a plenitude de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então, Paulo, sobre esse fundamento, sobre esse entendimento, ele vai falar do seu evangelho. Por isso ele é ministro desse evangelho. O evangelho de Paulo? Não, o evangelho de Cristo. Paulo sempre vai falar da pessoa de Cristo. Paulo sempre vai apresentar a pessoa de Cristo. Essa é a mensagem de Paulo aqui. Então, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Portanto, sobre tudo isso, assim, por mais dificuldade que seja, por mais humilhação que passemos, por mais que às vezes, até dentro de casa, receberemos afrontas, por mais que pessoas questionem a nossa fé, questionem a soberania do nosso Deus, questionem porque tivemos uma metanoia, mudamos o nosso comportamento. O mais importante aqui é que a gente continue a viver nele, estando enraizados e edificados. Por que enraizados e edificados? Enraizados, estamos literalmente afundados. A raiz, ela cresce para baixo, ela cresce no secreto. Esses enraizados, continuem nele, estando enraizados e edificados. A mensagem que está lá em Mateus 7, que vai falar de uma casa construída o quê? Sobre aonde? Sobre a rocha. Porque uma casa que é construída sobre areia, o vento, a tempestade, qualquer situação, qualquer tempestade, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, nos leva embora, nos desmorona a nossa casa, desmorona a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional. Então precisamos entender que precisamos estar enraizados em Cristo Jesus, estando enraizados neles e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês. Então Paulo vai falar desse ensino.
Ele ensinou a vocês. Epáfras ensinou, e esse é o propósito do ide. Mateus 28 vai falar pra gente. Ide e fazei discípulos. Não adianta só eu ir, nós precisamos ensinar, nós precisamos andar juntos, nós precisamos pegar pela mão às vezes e acompanhar a ovelha, acompanhar os discípulos, para que eles sejam fundamentados neste entendimento, nesta fé, na verdadeira fé que está em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só nessa fé verdadeiramente estaremos enraizados. Teremos raízes que crescem. E aí nós não seremos lançados fora. O vento vai bater, nós permaneceremos, porque estamos enraizados. Então é essa a ideia. Paulo então vai falar pra gente, crescendo em ação de graças. Crescendo em ação de graças. Por que em ação de graças? Porque sobretudo, nós somos gratos. Somos gratos por esse amor que nos alcançou. Somos gratos por esse sacrifício, primeiro de Cristo, depois dos apóstolos que sofreram por nós. Porque ele padeceu naquela cruz, ele padeceu naquele madeiro. Por causa que o pecado era meu e era seu. Porque aquela dívida era minha e era sua. E ele pagou todo o escrito de dívida. Devemos ser gratos. Então, nós continuamos no fundamento dessa fé, mas dando graça. Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Dando graça ao Senhor. Porque essa graça nos alcançou. Porque gratuitamente recebemos isso sem merecer. A questão da herança que nós falamos dias atrás. Então, verso 8, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com filosofias vãs, sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. O que está falando aqui com relação a esse enredar? Porque naquela época, ele está usando a ideia justamente da pesca, né? Haviam muitos pescadores ali em Israel, na região, e principalmente na área de Colossos ali, que eles estavam justamente perto ali do mar. Então, o que acontece com eles? Eles precisam entender que, assim como os peixes são enredados, e são pegos de surpresa, assim como os peixes são pegos e não conseguem fugir da rede, nós temos que ter cuidado para não cair nessa condição, sermos enredados, sermos pegos de surpresa, porque não buscamos a verdadeira gnose, não buscamos o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro pleroma que é Cristo. Não fomos buscar o verdadeiro entendimento que está em Cristo. Por causa disso, o que acontece com muitos? Muitos são enredados por falsas doutrinas, filosofias e sutilezas vãs. O que é vãs sutilezas? É aquela falácia, aquele argumento que nos distrai, que quando a gente vai perceber, a gente foi seduzido por ela, porque a gente não tem a gnose, não tem o entendimento, então a gente automaticamente... fui pego de surpresa. A filosofia, não é que Paulo está indo diretamente contra a filosofia como um todo. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é essa filosofia contrária, filosofia antropocêntrica. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Uma filosofia pautada no homem, o homem como centro. Por muitos anos, muitas gerações, a filosofia ela foi teocêntrica. Ela partia de Deus. Os maiores estudiosos e filósofos saíram da igreja, da patrística, por exemplo. Então, nós precisamos entender que nós temos que ter cuidado com essa filosofia vã, com essa ideia que o homem, tem que partir do homem.
A vida, o conhecimento, o homem por si só traz todas as respostas. E é isso que Paulo está combatendo aqui. É isso que Paulo vai nos ensinar a combater. Porque muitos virão com sutilezas, com vãs filosofias, tentando nos enredar. Então precisamos ser atentos, precisamos ter cuidado. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Por isso a importância de a gente ler a palavra de Deus. Por isso a importância de a gente andar, sim, com os nossos discipuladores, com os nossos discípulos, discipulando, sendo discipulado, aprendendo, tirando dúvidas, esclarecendo, tendo entendimento do que está sendo escrito. Então precisamos continuar cada vez mais crescendo no entendimento para não sermos enredados. Porque Paulo está trabalhando, está confrontando justamente esse conhecimento secreto. Esse conhecimento secreto que o homem acha que tem, que o homem por si só vai trazer a resposta. Paulo está confrontando esse conhecimento. Porque esse conhecimento só é encontrado na pessoa de Cristo. Homem nenhum sabe para onde vai, nem para onde vem, e nem de onde vem. Só em Cristo sabemos. Então, ele vai falar conforme os rudimentos do mundo, porque esses pensamentos são do mundo e não segundo Cristo. E aí, verso 9, ele vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o pleroma, toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo se encontram na pessoa de Cristo, em Cristo Jesus, porque Deus se fez ser revelado na pessoa de Cristo, porque o Espírito só é recebido através da pessoa de Cristo. Toda a divindade se encontra, toda a plenitude, todo o pleroma habita na pessoa de Cristo. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Também nele, vocês, aí ele vai dizer, também nele, também vocês recebem dessa plenitude. Então nós também recebemos essa plenitude. Por quê? Por causa do sacrifício, por causa de conhecer, porque agora nós estamos em Cristo, porque estamos enraizados em Cristo. Então agora, o pleroma vem em nós, a plenitude chega em nós, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos casa, morada da presença desse Espírito. Somos transformados. Então as nossas escamas caem, nosso entendimento se abre, a luz vem para que nós sejamos iluminados e entendamos todas as coisas. Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Por que ele vai falar que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade? Ele está falando dos anjos. Aquela falsa ideia da adoração aos anjos. Porque eles estão dizendo que você precisa cultuar aos anjos, porque o homem cultuando aos anjos, cultuando aos seres espirituais, porque no gnosticismo a ideia deles é que existem várias ordens de seres espirituais, vários níveis de seres espirituais. E quando você vai conhecendo e acessando esses níveis espirituais, você vai tendo entendimento. Ei, isso é vã filosofia. O que nós precisamos, o verdadeiro pleroma, o verdadeiro conhecimento só está em Cristo Jesus. Ele é acima dos anjos. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Eu não preciso de intermediário. Eu só preciso de Cristo. Eu não preciso de intermediário. Então, ele vai falar no verso 11. Vai nos mostrar então, ele vai começar a confrontar agora, não só mais a gnose, não só essa questão dos anjos,
Ele encerra por aqui. Só que agora ele vai entrar na questão do entendimento do legalismo. Dos judeus que vão querer impor para os cristãos uma ideia, um pensamento de que se eles continuarem as práticas, quais práticas? As leis, as obras, fazendo pelas obras, se eles se apresentarem pelas obras, talvez eles cheguem até um nível. Então há um conflito. Não era só um neoplatonismo, um gnosticismo, mas também o legalismo estava ali presente. E Paulo vai começar a combater todas essas questões. Então Paulo vai dizer aqui, no verso 11, nele também, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo Jesus, de Cristo. Por quê? Qual é essa ideia? Paulo está falando aqui uma circuncisão não feita por mãos humanas. Porque o que os judeus eram feitos? Como que eles eram? Para eles serem da aliança, serem reconhecidos na aliança. Eles precisavam ser circuncidados no 8º dia. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele está indo ali, depois que Deus o levanta e o chama para libertar o povo, ele está indo, voltando ao Egito, e quando ele está voltando ao Egito, ele sofre de uma enfermidade que quase chega à morte. Por quê? Porque ele não era circuncidado, então ele precisa circuncidar. A esposa dele vai falar: Moisés, você precisa circuncidar, cara. Você precisa circuncidar, senão você vai morrer. Então, Moisés precisa entrar no pacto da aliança. Havia um pacto ali. Os pactos, a lei, eram justamente para que você, de fato, fosse reconhecido no povo escolhido. Mas a lei, ela só apontava. Nós aprendemos isso ontem, anteontem, nós aprendemos que a lei só apontava, ela era uma sombra. Ela apontava para a pessoa de Cristo. Ela apontava para Cristo. Mas agora, Cristo está na nossa frente. A palavra de Deus nos revela toda a sabedoria, toda a sofia, toda a gnose, todo o conhecimento. Agora nós temos o entendimento através da pessoa de Cristo. Ele se revela a nós. Então, o que fala da circuncisão por mãos humanas, que literalmente precisava cortar ali o prepúcio. Então agora, o que ele vai dizer? Que nós já estamos. Quem somos nós? Quem eram os colossenses? Os colossenses eram gentios, eles não eram judeus, eles não eram do povo da aliança, que está no Antigo Testamento. Nós estamos falando com gentios aqui. Então ele está falando para mim e para você. E ele vai falar que vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. O que ele vai te dizer? Que aquela circuncisão que representava ali para os judeus, na verdade, o que nos representa hoje é o batismo. Porque quando nós mergulhamos na água, o velho homem morreu. Simbolicamente, o velho homem morreu e um novo homem ressuscitou juntamente com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo na cruz, fomos sepultados com Cristo e agora, na sua ressurreição, fomos ressuscitados. O novo homem nasceu lá em Nicodemos, quando ele vai perguntar para Jesus em João 3, a discussão que Nicodemos vai nascer. Como que um homem pode nascer de novo? Aqui está a explicação. O batismo, ele vai tipificar simbolicamente esse renascimento, que você está morto pelos seus pecados. Todo escrito de dívida foi pago, então agora você está morto pelos seus pecados e você é ressuscitado em Cristo. Somos ressuscitados em Cristo Jesus. Então, verso 13, e quando vocês
estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Quem? De quem que ele está falando aqui? Deus Pai. Deus Pai, quando isso aconteceu, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Com Cristo tivemos vida, fomos ressuscitados, perdoando todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Qual é o maior pecado que você cometeu? Qual a maior dívida que você tem? Cristo perdoou os seus pecados. Cristo perdoou os meus pecados. Eu não merecia. Cristo perdoou os nossos pecados. Cristo perdoou os nossos pecados. E é isso que precisamos ter entendimento. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Cancelando esse escrito de dívida. E que constava de ordenanças. Quais ordenanças? Os 10 mandamentos. A lei. A lei, ele vai falar. Por quê? Qual que era? Para você ser reconhecido no judaísmo. O que era importante para que você fosse reconhecido no judaísmo? As leis dietéticas, as leis... Lembra das leis da alimentação? Algumas comidas você pode comer, outras não. Se você comer certa comida, se você for numa casa e o churrasco ali tiver aquele, sabe aquela carne mal passada com um sanguinho escorrendo assim, que vou te falar que até dá aquela mais, oh aleluia. Então, nessa hora, o judeu vai falar, você não pode comer sangue. O porco, o leitãozinho, a pururuca, que talvez você goste, eu já não gosto tanto, mas amém, glória a Deus. Então, para o judeu, tinha as questões das leis dietéticas, das leis com relação à questão da alimentação. Então, certas coisas não poderiam ser comida. Então, eles queriam impor ali, vocês colossenses, vocês têm que viver assim, vocês não podem comer isso, vocês não podem fazer isso, vocês não podem... E regra. Você está no pecado, você está no pecado, você está no pecado. E sentença, em sentença. E o cara, ai meu Deus, eu pequei, ai meu Deus, não sei o que. E o cara não consegue viver. Ele não consegue viver nesse pleroma, nessa plenitude. Ele não consegue ter vida, ele não consegue ter paz. E aí também tem as questões das leis cerimoniais. Você tinha que estar em certas cerimônias. Você tinha que estar em certas festas. Você tinha que fazer certas coisas, certos ritos. Você tinha que cumprir as cerimônias. Mas também tinha a questão da circuncisão que nós dizemos aqui. Mas Paulo está dizendo que nós já estamos circuncidados em Cristo. As leis foram cravadas agora em nossos corações, porque elas apontam o Cristo. E agora eu obedeço, eu cumpro os 10 mandamentos, não pelo aspecto legalista, mas eu cumpro pelo aspecto de devoção, porque agora eu sou inclinado à fidelidade a Ele, à fé nele. Somos inclinados a Ele. Então, ele vai falar aqui, na parte B, a qual nos era prejudicial, qual que era? As ordenanças que nos eram prejudicial, removeu inteiramente. Aonde que ele removeu? Cravando na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, e os expôs ao desprezo, triunfando, presta atenção, triunfando sobre eles na cruz. Cristo triunfou. Sabe o que essa mensagem está dizendo? Verso 15. Despojando. Sabe o que é despojando? Ele desarmou todos os demônios, todos os principados e potestades que vinham tentar nos destruir, que vinham com sentença, que vinham tentar por causa das leis. Porque qual que é a ideia de Satanás aqui? A ideia de Satanás é nos devorar. A ideia de Satanás é acabar, roubar, matar e destruir. Só que o que ele faz? Ele vem e ele
despoja, ele tira todas as armas de Satanás contra mim e contra você. Na cruz ele vem triunfante, ele vence o pecado. A espada foi cravada na caveira. Então, verso 16. Em cima disso, com todo esse contexto que nós já falamos aqui, vem mais um portanto. O portanto sempre vem depois de um assunto. Portanto, que ninguém julgue vocês. Que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ué, você não cultua no sábado? Você não se separa no sábado? Ué, por que você está comendo churrasco? Por que você está comendo carne mal passada? Ué, por quê? Ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Sem julgo, irmão. Sem julgo ou condenação. Éramos pecadores como os outros. Eram tão pecadores quanto eles. Precisamos compreender. Paulo aqui, ele não está falando, porque nós vamos entrar mais para frente. Paulo aqui não está falando das questões éticas e morais que o cristão deve ter. Mas ele está falando de coisas que nos tiram a paz, uma falsa paz, tentando trazer um legalismo para o nosso entendimento, fazendo com que a gente seja escravo e permaneça, não, vou obedecer, sim senhor, e não lê a Bíblia e não entende o que a Bíblia diz. Ele está dizendo que eu tenho que adorar no sábado, e eu estou em pecado, me perdoa, tal, não sei o que, eu estou em pecado, eu não posso, Senhor, não posso mais falar, não posso me relacionar, não posso... então é por isso que eu não estou sendo abençoado, é por isso... E aí vem as sentenças na mente, vem um monte de coisa no seu coração. Você se torna escravo desse legalismo. Exatamente, Lucas, as leis se cumpriram em Cristo. Então, verso 17, porque tudo isso tem sido sombra. Lembra da sombra que eu disse? Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um em Cristo, somos a igreja de Cristo Jesus. Não deixem, agora verso 18, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretextos de humildade e culto de anjos. Olha isso que ele está dizendo aqui. Ele vai falar pra gente que ninguém faça-se de árbitro dizendo, não, porque eu tenho certos conhecimentos, porque eu tenho um relacionamento com os anjos, porque Deus falou comigo, porque tal, não sei o quê. Por isso a importância de a gente conhecer a palavra, para saber o que Deus falou de mim e de você. Porque só quando eu conheço de verdade, eu sou liberto, porque a minha liberdade está nele. Então precisamos entender que essa falácia, essa liderança que tenta impor, não, porque eu falo com os anjos, porque o anjo me disse, porque Deus me disse, porque você, temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Precisamos ter os fundamentos da fé encravados em nós, entendimento, gnose, para conhecer verdadeiramente, saber e não ser enredados por essas vãs filosofias, como Paulo disse. Precisamos tomar esse cuidado. Não deixe que ninguém se faça de árbitro, irmãos. Desqualificando vocês, para desqualificar vocês por causa disso. Porque você foi num churrasco, foi no aniversário do seu irmão comer uma carne. Porque no sábado à noite tinha a festa do aniversário da sua mãe e você foi. Não, irmãos. Somos enredados em Cristo. Não nessas vãs filosofias. Cristo pagou todo o escrito de dívida. Então, o que vai continuar aqui na parte B?
Tome cuidado baseando-se em quê? Em visões. Em visões. E olha só que interessante, que a gente não pode esquecer, e eu queria apontar para vocês, século VII, olha isso, século VII, um pastor de cabras chamado Muhammad, ele entrou numa caverna, e ao entrar nessa caverna, ele recebe uma visitação do anjo Gabriel. E aí esse anjo vai chegar e vai falar assim para ele, que eu vim te dar as últimas revelações. Porque Moisés teve a primeira ali e tal, Jesus teve a segunda, mas agora eu vim te dar as últimas revelações. Você é o portador das últimas revelações. Sabe quem é esse Muhammad? É o cara que não ele escreveu, ele pediu para outro escrever as suas revelações. É o cara que mandou escrever o Alcorão. Maomé, os muçulmanos. Essa ideia de visões, que Deus falou comigo, eu tive a última revelação, porque eu tenho a presença de Deus, meu irmão. Deus falou comigo, irmão. Eu não tô questionando os dons, eu creio nos dons, mas eu quero que seja confrontada com a palavra de Deus. Eu quero que seja que o contraponto seja a palavra de Deus. Ela é fundamento da minha fé. Ela é fundamento da minha fé. Deus falou através da teofania, Deus falou com os profetas, Deus falou dos fundamentos dos apóstolos. E tudo isso foi escrito aqui. Tudo isso está aqui, ó. Então devemos tomar cuidado. A maioria das falsas religiões, as maiorias das seitas foram criadas aonde? Na ideia de visão. A ideia de visão. A ideia de visão. Não sei se vocês já ouviram falar, Joseph Smith. Quem é Joseph Smith? Foi um menino que ao acordar viu um anjo do lado dele que chama Moroni. Esse anjo vai começar também a falar para ele que todas as religiões estão erradas. Todas as outras religiões estão erradas. E aí ele vai ter uma revelação e ele começa a escrever. Mas ele pega uns egípcios lá, faz umas traduções e pá, e escreve. Quem que é esse? Os Mormons. O mormonismo sai justamente de uma outra visão. Precisamos tomar muito cuidado com essa ideia, com essa falsa doutrina. Tudo está na palavra de Deus. Ei, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se possível, de voz alta. Você vai ter o entendimento necessário, os fundamentos que serão a base da sua verdadeira fé, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso pleroma. Então, não estando cheio de orgulho, aí ele vai falar de orgulho. Por quê? Esses homens são orgulhosos. Eles não dividem a glória deles com Cristo, eles não dividem a glória deles com ninguém, eles querem a glória para eles. Cuidado com esses homens. Sem motivo algum na sua mente carnal. Porque eles não retêm o cabeça, eles não estão conectados com o cabeça, a partir do qual nós, como corpo, somos supridos e bem vinculados, somos ligados a Ele, crescemos dele. Ele vem de Deus. Cristo é Deus. Cristo é o pleroma. Em Cristo temos as respostas. Em Cristo temos as respostas. Cuidado com as falácias, cuidado com as vãs filosofias, cuidado. Precisamos ser prudentes, precisamos conhecer a palavra da verdade, para verdadeiramente conhecer e sermos fundamentados, e não andar aprisionados, deprimidos, achando, ai Senhor, eu pequei hoje, ai, será que é por isso que eu não fui abençoado? Ai meu Deus, será que é por isso que a minha vida não vai para frente? Lembra, Paulo está numa prisão, Paulo está sofrendo por esse evangelho, mas ele está pleno
pleno, vigoroso, porque ele está em Cristo. E é isso que eu e você devemos estar em Cristo. Devemos ser fundamentados nele. Então, a partir agora do verso 20, ele vai confrontar agora um ascetismo que também estava sendo pregado, porque tinha um gnosticismo, né, o platonismo, tinha ali a questão do legalismo, uma ideia judaica, mas também agora vai vir a questão do ascetismo. E o que é o ascetismo? Uma ideia de ascender. Um ascender, que eu vou conhecendo certos níveis espirituais, eu vou subindo de nível, eu vou ascendendo. Como eu vou ascendendo? Pelo sacrifício, pelo sofrimento. Então, se eu me autoflagelar, se eu negar certas coisas, então eu vou subindo de nível. O que Paulo vai combater agora? Esse ascetismo que estava sendo imposto ali pelo povo. Então ele vai falar, verso 20: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda viessem do mundo? Por que vocês obedecem às regras como se vocês ainda estivessem lá naquele mundo, se a sua patente não é mais daqui? A sua patente é do mundo espiritual, do mundo celestial. Você pertence agora no mundo do reino de Cristo. Por que você ainda está sujeito a essas regras? Quais são essas regras? Como se ainda vivesse no mundo. Quais são? Não toque nisso. Ai, eu não posso tocar nisso, é pecado. Ai, eu não posso. Ai, meu Deus do céu. Se eu tocar nisso aqui, Jesus. Ei, Jesus já venceu. Jesus já venceu. Não porque a camiseta, a Ju, que era da minha célula, lembra dessa época. Ou a camiseta da M-Officer. Faz anos já isso, já. Quando veio essa falsa ideia. A camiseta da M-Officer, se você usar a camiseta da M-Officer, é do demônio. Precisamos tomar cuidado com isso, gente. Ei, sabe por quê? Olha o que ele vai falar aqui, olha o que ele vai nos ensinar. Não toque nisso, não coma isso. Ah, não posso comer. Não posso comer porque isso é pecado. Não posso comer porque isso daí, meu Deus do céu. Nossa, isso aí, meu, é cosmidade minhão. Essa bala aí, não vou comer não. Não pegue naquilo, não toca nas coisas. Aí verso 22 ele vai nos explicar. Todas essas coisas se destroem com o uso. Eu vou usar a camisa, daqui uns 2 anos, 3 anos, se for importada dura mais. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela se destrói. A comida, eu vou comer, ela vai se destruir. Ela vai se destruir. Gente, essas coisas se destroem com o uso. Essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Aí, Lucas, são pretexto e doutrinas dos homens, Paulo vai dizer. Tudo isso é ideia, é falácia, é vã filosofia que vem colocar na nossa mente para tentar nos prender, nos enredar, para que a gente seja escravo desses homens e fica ali preso sem reconhecer a verdadeira doutrina que está em Cristo Jesus, a doutrina que nos liberta de verdade. Aleluia! Precisamos conhecer, precisamos ter a verdadeira gnose. Verso 23, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Elas parecem sabedoria. Ao proverem um culto que as pessoas inventam. Então as pessoas inventam um culto lá, inventam uma certa adoração. E parece. Parece adoração aos anjos, adoração aos santos, Marialatria, todas essas ideias partem daí. Mosteiro.
que o mosteiro faz? Pra você ter uma ideia, tem um pai da igreja, século II, pai da igreja chamado Orígenes. Sabe o que ele fez, esse pai da igreja? Ele se decapou. Gente, literalmente, ele... Sabe por quê? Porque ele não queria mais ser escravo da sedução. Olha a ideia. Olha onde vai o pensamento do homem. Por quê? Porque ele acha que ele precisa sofrer certas condições para ele chegar num certo nível de sabedoria e conhecimento, um certo nível de luz. Não, gente. Essa sabedoria só é encontrada em Cristo Jesus. Essa gnose só está em Cristo Jesus. Precisamos ter cuidado com essas vãs filosofias, com esse pensamento mundano, gente. Eu vou me retirar, vou ficar um ano longe de vocês, porque eu não quero me misturar, entendeu? Nossa, eu vou ficar só orando. Irmãos, oração sem conhecimento, eu não vou entendimento de fato para quem eu estou orando. Porém, conhecimento sem oração, eu não vou ter espiritualidade para de fato ter intimidade com o Pai. Eu preciso do conhecimento. Eu preciso da devoção, mas eu preciso do conhecimento. Precisamos ter muito cuidado. Por quê? O que essas pessoas estão promovendo? O que elas estão fazendo? Uma falsa humildade. Elas vêm, não. Uma falsa humildade, um tratamento austero do corpo, ali vem todo, né? Mas aí, você é enredado. A gente tem que tomar cuidado. Elas não têm valor algum. Parte B aqui para finalizar. Elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que ele está falando? Na luta contra a sedução, os nossos pecados. Ela não tem valor algum, elas não vencem os nossos pecados, as obras não vencem os nossos pecados. Essa escravidão não vence os nossos pecados. O que vence os nossos pecados é a cruz. Cristo Jesus venceu. Cristo Jesus pagou todo o escrito de dívida que estava sobre mim e sobre você. Amém, gente? Precisamos ter essa convicção. Só em Cristo somos fortalecidos. Só em Cristo e por intermédio do Espírito somos iluminados para ter essa verdadeira gnose, esse verdadeiro entendimento. Para finalizar, eu quero colocar algumas aplicações importantes que nós estudamos aqui e a gente não pode deixar de esquecer. Em Cristo temos o verdadeiro pleroma, a verdadeira revelação, conhecemos todas as coisas, tudo que precisamos está na pessoa de Cristo. Não se esqueça disso, meus irmãos. Tudo que eu e você precisa está na pessoa de Cristo. Não se sinta julgado. Se você tem dificuldade com certas situações, se há uma dificuldade com certos pecados, certas coisas que você não consegue eliminar, vá aos pés de Cristo. Ele perdoou todos os seus pecados. Não seja escravo deste pecado. Se deleita, porque eu posso te dizer, o Espírito Santo nos fortalece e nos ajuda a vencer. O Espírito Santo nos fortalece e ajuda a gente superar toda essa dificuldade, toda essa escravidão, porque nós já somos libertos, não estamos mais escravos, porque agora em Cristo somos libertos de todo escrito de dívida. Por isso, meu irmão, se há alguma dificuldade, primeiro eu quero orar por você, no final eu quero orar por você para que você verdadeiramente seja liberto. Segundo, como igreja, nós estamos aqui para te ajudar em oração. E principalmente, eu quero também me oferecer, e é isso como igreja nós devemos fazer um pelos outros, me oferecer a te discipular, me oferecer a pregar o Evangelho. Quanto mais esse Evangelho entra, quanto mais nós ruminamos esse Evangelho, conhecemos, gastamos tempo com essa palavra,
Nós somos libertos. Somos libertos. Somos libertos. A escravidão já foi. A escravidão já foi. A segunda coisa é o cuidado do apóstolo. Olha o apóstolo Paulo. Ele está preso. Ele está longe deles. Não conhecia esse povo de presença. Mas conhecia através do Espírito e da revelação e dos comentários que foram colocados ali através de Epáfras, que estava explicando para ele sobre a igreja. Paulo está com zelo e amor a essa igreja e cuida da igreja mesmo de longe. Olha isso, gente. Precisamos ter esse zelo e esse amor um para com os outros. Precisamos ter essa compaixão. Precisamos ensinar a verdadeira doutrina. Precisamos pregar o evangelho e ensinar a verdadeira doutrina. Paulo, longe, preso, está ensinando o seu povo. Ele não está falando assim, vai, ora, anda, segue. Não. Ele está zelando pela tua igreja. Precisamos zelar um pelos outros. Ensinar, estudar. Em Timóteo, Paulo vai falar no final da sua carreira ali, já finalzinho, na sua segunda prisão, onde vinha a sentença de morte, onde ele ia morrer, ele vai falar, traz os livros, Timóteo, traz os livros. Paulo, no final da sua carreira, quer estudar. Paulo, no final da sua carreira, quer ler mais da palavra. Paulo, no final da sua carreira, quer conhecer mais. Precisamos ter essa mesma devoção, gente. Para não sermos enredados. E a segunda é a questão da sensualidade, como eu disse. A terceira e última, é a questão da sensualidade. A questão da sensualidade. A sensualidade, ela é vencida na suficiência de Cristo. Somos vencidos na suficiência de Cristo. Nós somos vencidos. Por que nós? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso pensamento. Em Cristo temos toda a plenitude de vida. Em Cristo temos tudo o que precisamos, meus irmãos. Em Cristo temos tudo o que precisamos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para finalizar e a gente bate papo? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, por essa exposição, Senhor, de Colossenses, onde Paulo nos exorta, Senhor, a entender que toda a plenitude está na pessoa de Cristo, que somente em Cristo temos todas as respostas, Senhor, e verdadeiramente podemos andar livres. Ajuda os meus irmãos, Pai, a vencer todas as barreiras e dificuldades dessa vida, e que eles sejam fortalecidos mediante essa fé, Pai. Firmes nessa fé, Senhor, fiéis a essa fé, Senhor, que está em Ti, em Cristo Jesus. Ó, Pai, por isso eu oro, Pai, ajuda os meus irmãos cada vez mais, Pai, a crescer em conhecimento e graça. Que nós possamos, Pai, ter uma noite abençoada de descanso e de renovo. E que, Pai, amanhã possamos também estar juntos mais uma vez, Pai, aprendendo de Ti. Ó, Senhor, no 5º dia de live, Senhor. Por isso, Senhor, continua provendo e ajudando para que tudo isso seja para a honra e glória do Seu nome. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que bênção, que alegria ter vocês. Bom, agora sorteio do livro Refresh. Então vai lá, última foto da live que eu postei, a foto que eu postei da live de hoje. Então você vai colocar eu quero o livro, coloca eu quero o livro até dizer chega. Às 11h10 eu encerro e faço sorteio, vou colocar no story e aí eu marco a pessoa que foi o ganhador. Amém? Glória a Deus. Benção demais, que alegria estar com vocês, um prazer. 4º dia, glória a Deus, até aqui Deus tem nos sustentado. Tem sido uma bênção, tem sido uma alegria. Falta 54 segundos para eu finalizar aqui. Gente, obrigado, amo vocês, contem comigo, contem com as minhas orações. As dúvidas, manda no inbox, a gente vai tentando responder, vamos tentando conversar e vai dar tudo certo. Amém, gente? Obrigado por cada um que esteve aqui. Manda depois um aviãozinho, marca as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, para que cada vez mais elas possam crescer nesse evangelho também. Valeu? Tchau, Lucas. Tchau, amor. Tchau, Flavião. Tchau, gente. Glória a Deus. Amo vocês, viu? Abraço na Ana. Deus abençoe aí, viu?
Amém, flecha. Glória a Deus. Tchau, Ju. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Abraço no Márcio aí, todo mundo. Aí. Tchau, Mara. Abraço na família. Fica com Deus aí. Deus abençoe, tá? Vai encerrar aqui. Aleluia. Tchau. Fique com Deus. Deus abençoe. Até já. Sorteio.